Oi, gente! Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês como foi a minha gravidez química. Até então eu nem fazia ideia de que isso existia e acredito que tem muita gente também que não sabe. Então é por isso que eu resolvi vir aqui compartilhar o meu relato com vocês. Então tudo aconteceu no dia 4 de maio, exatamente uma semana antes da gente se mudar aqui pra Floripa, né? Eu já tava meio desconfiada, porque minha menstruação já tava atrasada, acho que uma semana já tava atrasada a minha menstruação. Só que como o meu ciclo não era muito certinho, eu pensei, cara, eu vou esperar um pouco pra fazer o teste, né? Mas eu fui lá, comprei um teste assim, bem baratinho assim na farmácia e fiz. Aí, só que apareceu tipo uma linha bem clarinha, assim, só que eu sabia que eu tava grávida, porque na gravidez da Esther foi do mesmo jeito, aquela listrinha bem clarinha, assim. Aí eu lembro que eu acordei, assim, o Heitor, ele tava dormindo, eu falei, amor, olha isso aqui, e ele, tipo, com sono, assim, ainda olhando, ele falou, não, amor, isso aqui não é positivo, não, nem tá dando pra ver nada. Eu falei, amor, não tá vendo a listra aqui? E eu colocava perto da janela pra ele ver, e ele, não é nada, não. E ele falou assim, voltou a dormir. E eu, tipo, meu Deus, cara, eu vou ter que comprar outro teste. A gente foi pro centro, eu nem sei o que a gente tinha ido fazendo no centro. Aí eu fui e comprei um outro teste. Comprei e fiz no banheiro da farmácia mesmo, assim, que foi esse teste aqui, ó. Que, deixa eu ver se vai dar pra... Ó, daí já apareceu bem ali o positivo, peraí. Aqui, ó. Aqui é quando é negativo, se forçar essa, e aqui é positivo, né? Aqui vai meio que contando as semanas. Então, no caso aqui, 5 semanas, 6 semanas, acho que é isso, não sei exatamente, mas enfim, deu positivo. Aí eu cheguei e mostrei pra ele o teste dele, nossa, agora eu acreditei, né? E a gente ficou super feliz, assim. Aí já no outro dia já liguei lá numa clínica que eu sabia que fazia ecografia sem pedido médico. Aí eu fui lá fazer a ecografia e eu toda esperançosa, né? Porque na gravidez da Esther, eu também descobri muito cedo, assim, e já fui logo fazer a ecografia também. E na gravidez dela deu pelo menos pra ver o saquinho gestacional ali. Aí eu já tava com essa esperança, tipo, tá muito cedo, mas pelo menos pelas contas, né, da minha última menstruação, eu já vou conseguir pelo menos ver a vesícula ali, né? Eu não sei exatamente como que é a formação de cada coisa, mas deu pra ver aquele saquinho que vai se formando primeiro, né, antes do embrião. Aí eu fui toda empolgada, a gente foi lá fazer a ecografia, e na hora que o médico colocou, ele falou, olha, eu acredito que o seu útero é gravídico, sim, dá pra ver que você tá com uma gestação, mas tá muito no início ainda. Daí ele falou, pelas contas da sua última menstruação, era pra você já estar quase com umas 6 semanas, 5 semanas, por aí, só que pode ser que você tenha tido uma ovulação tardia. E isso acontece, é muito comum. Então é melhor a gente esperar mais um tempo pra ver. Tá dando aqui pra ver bem pequenininho, só que ele falou que parece ser um saco gestacional se formando, só que era muito pequenininho. E ele falou que pra idade gestacional que eu tava, era pro saquinho gestacional tá com, tipo, 3 milímetros, ou algo assim. E tava com 1 milímetro, tipo, tava muito pequenininho. E ele falou que ele não tava conseguindo enxergar direito. Mas que o meu útero, sim, estava gravídico, ele tava com 16 centímetros, então, tipo, ele tava bem grande já. E só que não tinha embrião nenhum. Embrião, né? Aí ele falou, e eu já fiquei tipo, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Porque da Esther foi tudo tão normal, assim. Aí isso foi numa quarta-feira. E ele falou, volta daqui umas 2 semanas, que com certeza já vai estar dando pra ver bem, já vai estar dando pra ver o embrião, provavelmente já vai estar dando pra escutar os batimentos cardíacos também. Aí beleza, a gente saiu e tal. E eu até tinha comentado com ele que eu tinha tido um leve sangramento. No mesmo dia que eu descobri, eu tive um pequeno sangramento e ele falou que era super normal. Ele falou, nesse período, o embrião ele tá implantando ali na parede do útero, então é normal ter sangramento. E realmente tá um sangramento muito de leve, só que na gravidez da Esther eu não tive absolutamente nenhum sangramento. Nem o sangramento da implantação eu não tive. O se eu tive, passou batido porque eu realmente não foi nada perceptível, assim, né? E enfim, aí passou, isso foi na quarta. Na quinta-feira eu comecei a sentir bastante cólica. Mas a gente tava super feliz, super empolgado, e eu, não, isso é normal, né? Na sexta-feira de manhã, eu comecei a ter muito sangramento, tipo, mas muito mesmo. E eu falei, cara, isso aqui não tá normal. E uma dor, assim, na lombar, terrível. E eu comecei já a ficar desesperada, né? Porque da Esther eu não tive nada, assim, foi super tranquilo. E eu falando pro Heitor, amor, tô tendo sangramento. E, assim, comecei a ficar bem desesperada mesmo. Aí, na hora que deu o horário do almoço, assim, que eu comecei a ver que tava saindo, tipo, pedaços, assim mesmo, né? Eu falei, não, eu vou ter que ir ao médico.
Aí, como eu já trabalhava em uma clínica antes, eu mandei uma mensagem pra minha supervisora perguntando se não teria como ela me encaixar pra fazer uma ecografia. Aí, não foi na mesma clínica que eu fiz o primeiro, né? Aí ela falou, ela conseguiu me encaixar e tal, fui lá. Daí na hora que eu entrei, na verdade antes, né, quando eu tava em casa, tipo, eu tava tomando banho pra ir pra clínica, minha barriga começou a ficar muito dura, tipo, muito dura, igualzinho contração mesmo, tava sentindo contração. E muita cólica, muita dor, assim, minha barriga ficava dura do nada, daqui a pouco ela dava aquela relaxada, assim. E eu fui tomar um banho. Aí, só que eu tava com medo, assim, de passar mal e tal, e o Heitor foi comigo, e eu lembro que eu tava, tipo, meio agachada, assim, e na hora que começou a cair aquela água super quente, assim, já começou, tipo, a fazer uma pressão, assim, sabe? E saindo, tipo, foi saindo muito sangue. E naquela hora eu já fiquei, nossa, eu perdi, com certeza. Aí eu fui pra clínica e tudo. E chegando lá, na hora que porque eu fiz uma transvaginal, então a médica falou, você precisa esvaziar sua bexiga pra fazer a transvaginal. Aí eu fui esvaziar a bexiga, na hora que eu sentei no vaso, tipo, eu escutei um barulho, assim, tipo, faz aquele... Parecia que tinha realmente saído algo, assim, sabe? E eu já, nossa, eu comecei a ficar desesperada, na hora que eu sentei na maca, assim, eu já comecei a chorar. Daí ela, calma, a gente já vai ver o que que é. Daí ela pediu pra eu explicar pra ela tudo o que tinha acontecido, eu expliquei, e ela falou que é muito normal ter sangramento no início da gravidez. Só que dentro de mim eu sabia que aquilo não era normal, porque justamente também porque da estéreo eu não tive nada e eu lá dentro de mim eu já tinha alguma coisa falando que, cara, não tá bem. Aí na hora que ela colocou o aparelhinho assim, ela já começou a falar, olha, seu útero realmente tá, é um útero gravídico, dá pra ver pelo tamanho dele, só que ele já tava com 9 centímetros. Só que eu esqueci de levar o exame que eu fiz na quarta-feira. E eu deveria ter levado pra ela ter feito uma comparação. E eu nem lembrava do tamanho que tava meu útero. Depois que eu cheguei em casa, que eu fui comparar os dois exames, que eu realmente vi que já tinha diminuído muito, né, o tamanho do útero. Aí ela me explicou, ela falou, olha, tá tudo normal, não tem nada aqui dentro, tipo, pode ser que você esteja no início de uma gravidez, porque realmente você teve, dá pra ver que o óvulo saiu daqui do seu ovário esquerdo, ela me explicou tudo certinho. E dá pra ver, assim, que o teu útero tá um útero gravídico, mas pode ser que esse sangramento seja um sangramento de implantação. Só que, assim, era muito sangue, tipo, muito sangue mesmo. E eu fiquei, cara, não tá normal. E ela super tentou me acalmar, assim, pra ver se me dava uma esperança, né? Ela falou também que ela teve sangramento na gestação dela. Então aquilo, ao mesmo tempo que me trazia um pouco de conforto, assim, lá dentro, no fundo, eu sabia que não tinha vingado, né? Enfim, aí quando eu cheguei em casa, da ecografia, eu lembro que quando eu saí de lá, até tive que pedir um absorvente, assim, porque tava, tipo, um fluxo enorme, sabe? E na hora que eu cheguei em casa e eu fui tirar o absorvente, tipo, já tava um negócio, assim, horrível no absorvente. Desculpem, gente, é muito nojento isso, mas eu tenho que relatar. Tinha realmente um pedaço, assim, eu acho que do endométrio, não sei exatamente o que era aquilo. E eu falei, nossa, realmente eu perdi, assim, eu lembro que eu contei, né, pro Heitor que tinha acontecido, eu falei, eu realmente perdi, porque isso daqui não é nem um pouco normal, nem quando eu tô menstruando acontece isso. E, enfim. Aí eu já tinha me conformado, né, eu perdi o bebê e tal, só que daí tava toda aquela euforia de vir pra morar aqui em Floripa, aí quando a gente chegou aqui, eu fiz uma teleconsulta, expliquei tudo o que aconteceu pra médica e ela falou que eu tive uma gravidez química. É quando acontece a fecundação, só que na hora que chega lá, né, no útero e tal, pra começar a fazer a implantação, dá algum defeito, né? Essas células, na hora da multiplicação, elas ficam com algum defeito. Eu tô explicando de uma forma bem leiga, né, porque eu não entendo exatamente, né, a forma como ela me explicou, mas foi basicamente isso. Que é como se desse um defeito, né, tipo, tem um defeito ali nas células e o meu organismo mesmo tá recusando essa vida porque ela não é compatível, entendeu? Então foi isso que aconteceu. Então acontece um microaborto, que é quando o seu organismo mesmo vai expelindo aquilo. Então eu não precisei fazer a curetagem justamente por isso, porque foi um aborto espontâneo mesmo, foi um microaborto. E a médica falou que isso é muito comum e acontece assim com muitas mulheres, só que tem mulheres que nem sabem que tiveram um microaborto porque ele acontece muito perto da data da menstruação, às vezes atrasa um pouquinho, daí já logo vem. E ela falou que é muito comum isso acontecer. Só que a gente, né, que vai entendendo um pouco, a gente fica naquela expectativa, tipo, minha gravidez, a minha menstruação atrasou, então provavelmente eu tô grávida. Então já vai, faz o teste, como você tem um hormônio no seu organismo, porque a partir do momento que acontece a fecundação e
todo esse processo, você já começa a produzir o HCG. Então, isso que faz os testes de farmácia, que eles têm uma sensibilidade muito grande, apontarem lá o positivo. Talvez se eu tivesse feito um beta, talvez não daria pra ver, porque a dosagem hormonal provavelmente estaria muito baixa. Mas como esses de farmácia eles são mais sensíveis, eu consegui ver já detectou, né, o hormônio no meu organismo. Enfim, eu aprendi com tudo isso. Foi algo assim que eu lembro que no final de semana eu fiquei muito mal, muito abatida, assim, porque a gente, querendo ou não, acaba criando uma expectativa. A gente contou pra família dele, contou pra minha família, já tava todo mundo naquela empolgação. E bem no fim, que não deu certo, né? Foi uma gravidez que não desenvolveu. Mas Deus sabe de todas as coisas e em tudo a gente tem que dar graças e glorificar e entender que melhor do que os nossos planos, né, são os planos de Deus para nossa vida. Então, se você está passando por algum momento como esse, deposite toda a sua fé, toda a sua confiança em Deus, porque Ele sabe os planos e tudo aquilo que Ele tem preparado pra gente. E às vezes a gente acha que aquilo vai ser algo bom pra nós no momento, mas não é. Então, assim, a gente não sabe. Às vezes poderia vir alguma criança com alguma má formação. Eu com toda certeza iria sofrer, essa criança com toda certeza iria sofrer. E eu acredito, eu confio naquilo que Deus tem pra minha vida. E, obviamente, a gente não vai desistir. E eu creio que logo, né, a gente estará com um bebê. E eu profetizo que nossa vida será do mesmo jeito. Por mais que agora você não esteja entendendo e esteja passando por uma fase complicada, confie que Deus ele vai cuidar de você e no momento certo isso vai acontecer.